pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do Filomena Legalmente Digital. Nós vamos começar a conversar sobre a questão do funil de vendas e vamos falar sobre conectar o mundo dos negócios digitais com as estratégias jurídicas para que você possa vender melhor com o funil de vendas. Hoje eu trouxe a Marissa, que é uma empreendedora. Tem há mais de 10 anos no mercado de vendas e ela é franqueada do funil de vendas. E nós vamos conversar muito sobre esse instrumento maravilhoso que é o funil de vendas, que serve para alavancar qualquer venda das empresas, melhorar os seus lucros, né? Então a gente vai conversar bastante, tá certo? E aí, Marissa, fala um pouquinho para a gente o que te levou a ser uma franqueada do funil de vendas. Bom, gente, primeiramente, obrigada por estar aqui, né, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, aquilo que eu escolhi de fato como meu propósito de vida. A Funil de Vendas, eu tive a oportunidade de ser cliente, primeiramente, conheci a metodologia, conheci a tecnologia através do método Funil de Vendas, e quando eu resolvi empreender, resolvi realmente me jogar nesse momento de me tornar empresária, tive a oportunidade de descobrir que eles estavam franqueando o método depois de 14 anos. E aí foi a partir desse momento que eu tive a curiosidade de conhecer a franquia, me apaixonei ainda mais pelo método e tomei essa decisão. Trabalhar porque aquilo que a gente se apaixona fica um pouquinho mais fácil, Com né? certeza, sem sombra de dúvidas. Na sua prática, o que você mais encontra nas empresas que chegam até você? Falta de funil ou funil mal feito? Olha, as 2 situações acontecem bastante, Filomena. Tanto tem empresas que ainda não entenderam a importância de ter um funil de vendas para definir a rotina, ter previsibilidade no negócio, quanto tem empresas que infelizmente acabam fazendo de um funil uma velha loucura. Até mesmo já peguei funis de venda com mais de 17 etapas, coisas que não existem, né. Então isso é muito importante a gente ter uma noção de como estruturar esse funil para que ele realmente traga previsibilidade e os indicadores conversem com o seu processo. Marissa, tu quer explicar um pouquinho para o público, para quem está começando, o que seria esse funil de vendas? Pronto. O funil de vendas, ele é o teu processo, ou seja, a tua jornada de vendas, desde o momento em que o lead, a oportunidade, ela é gerada, até ela se tornar cliente. A gente costuma dizer que é a ferramenta mais poderosa para que você consiga ter aproximação com o teu cliente, ou seja, você tornar aquela jornada coesa, saber exatamente o passo a passo que tem que ser seguido para que ele se torne cliente. Tá. Você percebe que muitos negócios digitais confundem automação com estratégia comercial? Totalmente. E não só confundem automação com estratégia comercial, como também confundem funil de marketing com funil de vendas, que são 2 coisas que se complementam, mas que Sim, não são a mesma sim, coisa. sim. A comunicação da jornada do cliente e o risco jurídico, né. Aqui no escritório a gente já viu muito, assim, dor de cabeça começar por causa de promessas feitas no funil de vendas, promessas exageradas, você vai ganhar "X" em 7 dias, você vai ter acesso a tanto tempo de tal produto, você vai conseguir isso e aquilo, promessas variadas no funil de vendas. E a gente sabe que a promessa feita no funil de venda, ela faz praticamente parte do contrato que você tem com o consumidor. Se Uhum. você promete, você tem que cumprir. E se você não cumpre, você acaba ferindo o Código de Defesa do Consumidor, que infelizmente, é uma realidade muito comum quem trabalha nessa área de funil de vendas. Sim, Concorda? concordo. E aí, mais uma vez, voltando para o que eu acabei de falar, Filomena, as pessoas elas acabam confundindo o que é o funil de marketing, que é aquela geração de valor em relação à pessoa perceber que eu desejo ter a oportunidade de ter o teu negócio, de me tornar o seu cliente, a verdadeiramente o teu relacionamento com aquela oportunidade. Então, consequentemente, aquilo que você promete, e você não cumpre, você vai ter grandes problemas, e hoje é o que mais está acontecendo no mercado. Muitas promessas e pouca execução daquilo que foi prometido. E isso pode parar nos bancos do judiciário e causar, indenizações, cobrança de indenização por dano material, por dano moral. Isso pode vir com o tempo quebrar a própria empresa, porque ela pode não conseguir, gerir todo esse passivo aí, né. Como você orienta seus clientes a criar uma comunicação clara e coerente em
todas as etapas do funil de venda para ele não cair nessa cilada de ferir o Código de Defesa do Consumidor? Pronto. Primeiramente é entender que dentro de uma estrutura de um funil de vendas, a gente tem a fase de atração, que é aquele momento onde você gera o desejo de conhecer o seu produto, de conhecer o seu negócio. A segunda fase é a mais importante, que é o relacionamento, ou seja, é aquele momento onde você de fato vai sanar todas as dúvidas, gerar solução para aquele problema, e por fim, o momento da negociação, que é o momento de você realmente converter essa oportunidade em de fato um cliente. Então, trazendo essa estrutura de um funil de vendas e você entendendo cada uma dessas fases, vai fazer com que você consiga se comunicar ele da forma adequada, porque cada jornada é uma, ou seja, Sim. cada um tem a sua própria jornada, mas a parte mais importante é entender o nível de consciência do teu cliente em cada uma dessas etapas. Tu já se deparou com situações em que o discurso do topo do funil não corresponde realmente à entrega? Quais os riscos disso? O que é que você já presenciou? Uma coisa que não conversa muito bem com a outra. Ah, já presenciei de tudo, né? Porque se você for parar para pensar que o topo do funil, a gente está falando sobre atração, geração de consciência, para depois vir para o relacionamento, não tem por que você tentar vender no topo quando você ainda não chegou na fase de negociação. Então, consequentemente, as pessoas acabam antecipando coisas que ainda não seria o momento. Por exemplo, eu te ofertar uma coisa sem ter certeza da tua dor. Tá, Então, consequentemente, isso gera um problema. Larissa, essa é uma pergunta de leigo. Certo. Vou fazer uma pergunta aqui que a gente nem tinha conversado, hein? Por favor, faça. Quando a gente fala sobre esteira de produtos, me relaciona, explica a esteira de produtos dentro do funil de vendas, como é que ela se dá? Pronto. Primeiro que, quando a gente fala sobre esteira de produto, eu preciso entender a jornada de cada cliente. A esteira do meu produto não necessariamente seja a mesma jornada que a sua. E hoje a gente está vivendo um momento, Filomena, onde todo mundo quer seguir a mesma estratégia. E nem toda estratégia funciona para todo mundo. Então, consequentemente, o tempo de eu mostrar para você um produto e o seu produto ser mostrado para outras pessoas vai ser diferente. Então, a tua esteira, ela vai ser definida de acordo com o tempo de entrega, com a dor que tem que ser sanada, qual é o momento exato para que isso aconteça. Então, dentro dessa proporção, o que que a gente precisa entender? Quando você chega para mim e diz assim: o que que você vende? É normal as pessoas falarem sobre, eu vendo uma roupa. Não, você não vende uma roupa, você vende a experiência da pessoa passar por um ambiente ou ela frequentar uma festa e ter aquele momento de se sentir bonita, de se Sentir na sentir bela, moda. se sentir na moda. Então, no final das contas, vender é ajudar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela. Então, consequentemente, quando a gente se coloca nesse momento, a gente precisa entender que nem todo mundo precisa conhecer toda a tua esteira. Verdade. Como é que você lida com gatilhos mentais no processo de venda? E há um cuidado para que eles não passem do limite ético? Sem sombra de dúvidas. Técnica precisa ser atrelada a processo. O que isso quer dizer? Nem todo gatilho vai funcionar com todo mundo. E nem sempre ele precisa ser usado. E Marisa, acabou aquela história, né? Internet não é terra sem lei, tu tem que prometer, tu tem que entregar, né? Tem que entregar. Tem que ter Quais um contrato primeiro, né, Flamengo? Porque tem muita não, gente. gente, né, a gente vai conversar aí em outro podcast, hein? Quais práticas você recomenda para proteger os dados dos leads, Uhum. adequar a LGPD, especialmente em campanhas com e-mails e WhatsApp, porque a gente sabe muito bem que os leads, a gente tem que ter aquele cuidado com a questão da coleta das informações pessoais da pessoa, as políticas de uso, política de privacidade, tudo bem delimitado, bem explicado, para que você não esteja infringindo a LGPD. A LGPD, ela é essencial para quem trabalha no digital. Toda atividade voltada para o digital tem que observar a LGPD, apesar que a gente pode falar que a LGPD deve ser observada de um âmbito geral por toda e qualquer empresa, até para o governo, né? Mas para quem trabalha com o digital, não tem como dizer, eu não conheço, não vou fazer, porque você trabalha com informação. Sim. Então, assim, quais as práticas que você recomenda dentro da questão do funil, da questão dos leads relacionados à LGPD? Como é que você faz? Primeiro de tudo, os dados que eu consigo, eu não compartilho. Perfeito. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Por mais que você seja muito minha amiga, eu jamais vou compartilhar com você a minha base sem que eu tenha autorização por parte daquela pessoa para que eu possa passar essa comunicação. A gente sabe que a gente está vivendo um momento onde todo mundo dá qualquer valor
para conseguir uma informação, Sim, informação é né. poder, né. Informação é poder. Então, consequentemente, eu sugiro sempre às pessoas a terem uma boa estrutura de prospecção, não somente do digital, mas do ambiente fora do digital, a questão da O off, prospecção né. ativa. O off, ele é muito importante para que você não fique tão dependente e não acabe infringindo leis, porque a partir do momento em que eu preciso de oportunidade e eu estou vendo ali aquele negócio piscando no meu Instagram, e aí você acaba: "Opa, vou". Então a gente precisa ter uma noção de qual é o momento de começar a A fazer essa abordagem. responsabilidade, né, eu sempre gosto de falar, nesse ponto quando a gente fala de vendas, quem trabalha com vendas adora mandar aquelas malas diretas, aquelas de e-mail, lista de e-mail, mandar aquelas promoções para grupos, né, para o Uhum. WhatsApp de uma forma aleatória, né. Mas é importantíssimo, sobre aque ponto de vista da LGPD, você pedir consentimento. O dado é do cliente, você não Sim. pode usar o dado do cliente de forma como se apropriar dele. Então você quando vai mandar uma promoção da tua empresa, vai mandar um informativo da tua empresa para o teu cliente, você tem que, primeiro de tudo, saber se ele quer receber. Você: "Olha, fulano, seu João, eu posso enviar um Isso. informativo da minha empresa, promocional dos nossos produtos, você tem interesse em receber?" Aí cola se você disser sim, ele envia. Se você: "Não, por favor, não me envia, não me enche o saco, por favor, não envia mesmo, porque senão você está infringindo a LGPD". Hoje, pasmem, a infração por cada o valor das multas por infração à LGPD pode chegar a 6% do faturamento por infração, então não é brincadeira. Já existe alguma fiscalização, ainda está pequena, tá, mas, a gente está falando muito, tem órgão fiscalizador e daqui a pouco o governo pode querer aprofundar essas fiscalizações. Então, assim, é importante trabalhar com prevenção para não quebrar lá na frente. Não, e até trazendo isso também, Flamengo, que você está falando, as próprias ferramentas de comunicação hoje, elas já estão reduzindo as possibilidades de você fazer esses disparos em massa, Sim, porque você pode ser denunciado, se você precisar abrir uma conversa, se você contratar algumas ferramentas para você utilizar o chat, o omnichannel dentro do teu negócio, você vai perceber que para você abrir uma conversa, você só vai abrir quando você tiver essa permissão. Então você é obrigado a ter um template aprovado para para que daí poder você possa enviar e que se a bom, né. pessoa responder, você conseguir iniciar Amiga, uma mas conversa. a gente ainda recebe muita ligação de telefone oferecendo as coisas, né, ainda precisa É, melhorar não, ai bastante. não, ainda falta muita É coisa. isso. Quais indicadores mostram que está na hora de um negócio digital estruturar ou reestruturar o seu funil de vendas? Se você não tem, esse é o momento de É, ter, essa é a parte bom, mais importante. se não tem, vamos Quem não começar, tem né. isso. Se você não tem os indicadores claros em relação a isso, é a parte mais importante, e se as suas etapas do funil, elas não estiverem coincidindo com a jornada que você segue com o teu cliente, esse é o momento de você reestruturar. Uma das coisas que a gente traz como dica é, na hora de estruturar o teu funil de vendas, aonde você tiver a oportunidade da jornada de perder uma oportunidade, ali cabe uma etapa. Muito bom. Existe um padrão dentro da franquia para garantir qualidade e performance em todas as etapas? Funil de venda, sua empresa, sua franquia, ela tem essa 100%. O nosso método, né, como o próprio nome já diz, é algo bastante testado, replicável. né. Ele já tem 14 anos de validação, então isso é óbvio, mas importante. A gente não pega uma receita genérica e sai colocando ela em todas as empresas. Cada empresa tem a sua. E como é que o trabalho da franqueada se conecta com outras áreas da empresa, como marketing, tráfego e jurídico? Tudo. Não somente com essas áreas, tá, É, mas olha, tem uma principalmente infinidade, né. elas, porque a gente até brincou com a história do contrato, mas a parte mais importante é entender que dentro de um negócio só existem 2 áreas: os que vendem e os que ajudam a vender, e eles precisam estar Exatamente, bem tá. conectados. O É marketing, ele ajuda a vender. interdisciplinar, né, é Exatamente. interdisciplinar. Não, o contrato é essencial, gente, contrato, previne muita coisa, se ele é bem estruturado, se ele não é aquele contrato modelão da internet, ele Isso. vai ajudar bastante, viu. Com certeza. O que você observa em quem cresce de forma sustentável, sem pular etapas ou se expor juridicamente? Quem segue o processo. Quem tem um Processo, né. processo, segue ele. Disciplina, 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 disciplina. disciplina, disciplina. Qual dica você daria hoje para quem está começando no digital e ainda não tem um funil bem claro? A dica que eu lhe dou é, primeiro, pesquisa, que essa é a parte mais importante. Quando a gente é leigo, a gente acaba não De fazendo, não estudar, né. sabe, é importante você estudar. Mas se você seguir a linha de raciocínio de que
Você já tem clareza sobre o produto que você quer vender, para quem você quer vender e a jornada que você vai seguir, fazer essa estruturação vai te ajudar a ter os indicadores certos para você ter previsibilidade de vendas, porque a parte primordial de você ter um funil de vendas dentro do negócio, Filomena, é você ter previsibilidade nas vendas. É você entender o ciclo médio, quando é que uma oportunidade vai fechar negócio, quando é que não vai, qual é o momento de desistir de uma oportunidade, que as Muito pessoas bom. às vezes têm E dificuldade. Marissa, assim, todo mundo que veio aqui até agora sempre fala, o primeiro conselho é estudar, gente, é tão importante Isso. estudar, né? E se você é importante estudar, até se você não é da área, por exemplo, eu não sou advogada, é importante você ler algo sobre, até porque você vai ter que contratar um jurídico, porque quando você não sabe fazer, é importante saber quem contratar. Então, é importante você ter uma visão geral sobre aquele assunto para você poder fazer boas escolhas. Então, realmente estudar faz toda a diferença. Não é só ler título da notícia do Instagram, não. É você ter uma leitura realmente aprofundada sobre os assuntos, né? Sim. E para quem já vende, mas quer escalar sem cair em armadilhas jurídicas ou operacionais, qual é o seu conselho? Meu conselho, acima de tudo, tenha suporte, porque sendo empresária, eu não sou especialista em tudo. Então, automaticamente, eu tenho diversos braços que contribuem comigo. Não dá para Então, ter crescer uma só, né, pessoa amiga? que cuide do jurídico, porque se eu for querer me especializar em tudo, eu não vou fazer Não, não aquilo que faz eu faço nada, tão amiga. bem, não tem Não vai, como. não vai. Então, eu acredito que principalmente é você encontrar todos o suporte que você pode, para você poder realmente empreender e fazer as coisas acontecer. Querida, tá chegando no final e eu queria saber onde te encontrar, como saber sobre o seu trabalho, se alguém quiser te contratar, como é que ela deve te achar, como é que ela te acha? Primeiro de tudo, o Instagram tá aí para isso, né? Todo mundo É, sabe. Então, isso. Marissa NF Alves. Procura Marissa Alves, com certeza vai me É encontrar. verdade, verdade. Em Fortaleza, Funil de Vendas Fortaleza, nos dois perfis. Sim. Eu costumo sempre, assim como você, Filomena, que está fazendo isso aqui hoje, trazendo informação para as pessoas, eu faço isso no meu perfil porque é a forma como eu encontrei de me sentir à vontade e de falar sobre tudo que eu poderia contribuir com as Também faço pessoas, isso é muito legal. né? E aí, aproveitando a oportunidade, trouxe um belo de um presente para Adoro, você. hein? Esse é o segundo livro da Funil de Vendas, onde eu tive o prazer de ser coautora. E eu falo Maravilhoso. justamente sobre a importância de você ter relacionamentos intencionais dentro de tudo que você faz. Gente, eu tô chique, viu? Ganhei até livro hoje, hein? Ó, funil de vendas. Isso. Ele tá à venda? Tá, assim, na Amazon você encontra o maior movimento de vendas do Brasil, aí é um compilado de mais de 10 histórias de franqueados falando sobre a realidade do dia a dia, do que eles vivem mesmo, para que você possa aumentar seus resultados, que é a parte mais importante. Tem mais algum recadinho, alguma coisa que você queira deixar para o pessoal que está assistindo? Olha, na verdade, a parte mais importante que eu falo para todo mundo é tenha propósito. Se você não tiver um propósito, você não se movimenta. Hoje eu vivo o que vivo porque eu tenho um propósito muito claro, no qual eu sigo todos os dias. E é muito bom falar com a Marissa. Quando eu conheci a Marissa, assim, gente, ela fala, e o olhinho dela brilha, ela realmente gosta, que é funil de vendas. Como assim, né? Ela adora falar sobre funil de vendas. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe, se inscreva, curta bastante para a gente poder fazer ainda mais, trazer mais gente legal aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Marisa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Filomena e poder contribuir com a vida de muitos através desse projeto que é maravilhoso. Então, assim, muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui. Obrigada a você.